Olá, eu estou passando aqui para refletir um pouquinho. Deixa eu tirar essa máscara daqui, que aqui pode. Refletir um pouquinho sobre mecânica das rochas. Você fez essa disciplina de mecânica das rochas? Aqui eu estou falando para engenheiros civis, tá? Geólogos também, engenheiros de Minas com certeza fizeram a disciplina, né? Possivelmente a disciplina é obrigatória na graduação, mas para engenharia civil não é bem assim. Tem até um camarada aqui que ele gostou de vir correr comigo, ó, você tá vendo? Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Na engenharia civil, eu sou formado em engenharia civil, então eu percebi isso aqui onde eu fiz a minha graduação, mestrado, doutorado, e a gente vê que a mecânica das rochas ela é explorada desde a graduação, mas não é todo lugar que é assim. Por exemplo, eu tenho um relato de várias pessoas que falaram, onde eu fiz faculdade, onde eu estudei, onde eu fiz minha pós-graduação, a gente não tinha essa grade, essa cadeira de mecânica das rochas. E eu fico me perguntando, talvez seja por isso que a gente vê tão poucos engenheiros civis entrando, né, se inserindo no mercado de trabalho de túneis, de mineração. E às vezes você pode até falar, poxa, eu conheço muito engenheiro civil que trabalha nessa área da mineração, trabalha com projetos de túneis, trabalha em empresas, em multinacionais que entram, né, que atuam nesse ramo e principalmente da mineração, ou que a gente poderia até chamar de geotecnia de mina. Mas na verdade, esse número ele ainda é muito baixo. Faz uma pesquisa, né? Dá um Google aí, entra no Google e faz uma pesquisa em relação a profissionais da engenharia civil que atuam diretamente na mineração. Tá, vou pegar a mineração aqui para Cristo, vamos falar assim, porque geralmente a gente entende, né, a mineração como sendo mais campo de engenheiro de minas, de geólogo, e não é, isso não é verdade. Então o que acontece é que o que eu trago de hipótese, o que eu levanto de hipótese é o seguinte: nós exploramos pouco nas faculdades, nas universidades, a mecânica das rochas no curso de engenharia civil. Onde eu estudei tinha, mas onde vários colegas meus, alunos, né, ex-alunos e pessoas até que fizeram engenharia em outro lugar comigo, ou melhor, que são colegas meus e fizeram engenharia civil em outro estado, né, até perto de nós aqui em Minas Gerais, eles falam, não tinha essa disciplina na graduação, nem no mestrado eu consegui fazer. Isso entra em uma outra discussão que envolve demanda, principalmente na graduação, envolve demanda tanto de professor quanto demanda de aluno, né? E aí talvez seja por isso, porque a gente ainda explora nas instituições de ensino pouco essa área da mecânica, né? A gente pode entender assim, quando você pega para estudar mecânica dos sólidos, mecânica dos solos, mecânica dos fluidos, mecânica das rochas, etc., mecânica das fraturas, isso são tudo sub-áreas, né, ou subciências, vamos falar assim, da mecânica, né, que é estudar o comportamento mecânico, físico dos materiais. E dessa forma, talvez seja por isso que a gente tem essa ainda, né, relativa baixa de profissionais, de engenheiros civis, até mesmo engenheiros ambientais entrando para esse ramo, né? Então, faz uma pesquisa. Eu fiz uma enquete há poucos dias no Instagram e a maioria falou, ó, não tenho afinidade com mecânica das rochas porque não tive essa disciplina na graduação. A maioria falou que foi ter só na pós-graduação, que aí é uma coisa mais focada, eu quero fazer uma pós, seja mestrado, doutorado, né, seja estrito sensu ou lato sensu, em geotecnia, então lá geralmente você vai ter a cadeira de mecânica das rochas, mas não é todo lugar que é assim, principalmente na graduação. Porque na graduação depende. Às vezes você tem uma demanda de estudante, mas o professor não está, vamos falar assim, não é que ele não está afim, mas ele não está à disposição para dar disciplinas. Às vezes ele já está com a carga horária lotada em outra área, né, em outras disciplinas da geotecnia, e
O que acontece muito também no caso da iniciativa privada, das faculdades particulares, é que depende de uma demanda, às vezes, mais de professor. Às vezes você não tem professor disponível, né, para aquela disciplina e às vezes tem aí estudante. E o que mais acontece, né, isso que eu acabei de falar também acontece na pública. O que mais acontece na particular é que às vezes você não tem demanda de aluno. Eu vejo muito isso. Tem muita gente, tem muito estudante mesmo, que tem uma certa dificuldade com mecânica dos solos, e ele até gosta de geotecnia, né? Porque quando cai na parte de fundações, de barragens, até pavimentação também, ele gosta, ele curte, porque é muita disciplina de projeto. Agora, aquela teoria, a mecânica dos solos clássica, ele não é muito fã. Então, se a mecânica dos solos já é assim, por que eu vou pegar uma disciplina de mecânica das rochas, né? Vai ser a mesma coisa ou até pior, então não sei. E a gente vê isso, claramente a gente vê essa questão. Ou você não tem uma demanda de estudante ou não tem demanda de professor. E a pergunta que fica é, seria isso, né? Seria essa o motivo da gente ter poucos, né, relativamente poucos engenheiros civis trabalhando nessa área mais diretamente com a mecânica das rochas? Se você fizer uma pesquisa, né, seja no Google, seja no Instagram, Facebook, onde você quiser, né, faz uma enquete aí, igual eu fiz, você vai ver que isso é fato, né, isso acontece. Mas por quê? Seria exatamente essa questão ou tem alguma outra coisa envolvida? Eu não acredito que seja uma questão de mercado. O mercado está aí, a mineração está aí, a gente vê muito profissional que não é engenheiro de minas, não é geólogo. Tem muito campo para engenheiro civil, tem muito campo para geógrafo, para engenheiro agrimensor, topógrafo, enfim. E o cachorro gostou de mim aqui, ó. Ele está me esperando, ele veio me acompanhando lá de baixo, ele está aqui me esperando acabar. Estou quase acabando, tio. Então fica aí, isso aqui é um vídeo que eu queria fazer rapidamente com você, aproveitei essa paisagem, né? Aproveitei essa lagoa aqui também, deu um cenário bacana para discutir um pouquinho sobre isso. Eu quero começar a discutir um pouco mais sobre mecânica das rochas aqui. E aí a gente pode, por exemplo, fazer um comparativo, mecânica dos solos e mecânica das rochas. Qual é a diferença entre mecânica dos solos e mecânica das rochas? As duas compõem a área da geomecânica, ou seja, estudar o comportamento mecânico, né, desses materiais, solos e rochas. E quando eu falo em comportamento mecânico, não necessariamente as propriedades mecânicas desses materiais, mas o comportamento físico, as propriedades físicas, hidráulicas, elas também fazem parte, né? A gente traz aí como mecânica da coisa, simplesmente porque a gente vai querer estudar o comportamento desses materiais frente a uma solicitação mecânica, que às vezes até a própria água, né, um próprio fluido pode trabalhar em cima disso. A mecânica dos solos, você vai ver lá em uma disciplina de mecânica dos solos, você tem a grade, né, você tem a ementa com formação de solos, de onde vem, né, de onde começa. Depois o estado do solo com propriedades índices, granulometria, limites, né, de consistência. Depois a gente tem a parte de classificação geotécnica dos solos, classificação unificada, classificação rodoviária, classificação MCT, que também é literalmente, né, uma novidade para nós. É a classificação mais nova que a gente tem trabalhado. Tudo por conta de quê? Por conta daquelas classificações rodoviárias e unificadas, elas terem sido desenvolvidas para solos temperados, que não é o nosso caso, né? A gente está em clima tropical e quando uma galera, uns pesquisadores da USP, por exemplo, e também um corpo de engenheiros do DENIT, começou a verificar o comportamento dos nossos solos tropicais e fazer uma classificação unificada, rodoviária, viram que a coisa não batia muito bem. Por quê? Porque nós temos solos com boas propriedades mecânicas, solos brasileiros, tropicais, com boas propriedades mecânicas, que na hora de fazer a classificação unificada rodoviária, a classificação falava que o solo é uma porcaria, né, para ser utilizado para fins de obras geotécnicas, seja para barragem, seja para rodovias, né, comportamento como subleito de rodovias. E não é bem por aí. Se você relembrar lá essas classificações, você vai ver que elas vão trabalhar basicamente com granulometria e limite de consistência.
Mas espera aí, e o comportamento mecânico, e a resistência ao cisalhamento, e a perda, né, de material frente à erosão no contato com a água? Então não é só essas propriedades físicas, né, de granulometria, essa caracterização física com limites de consistência que influencia, né, que é importante para se fazer uma boa classificação. E foi daí que surgiu a classificação MCT, trabalhando com compactação de solo sim, né, de uma forma mais miniatura, vamos falar assim, e também trabalhando com perda de solo por imersão. E a partir daí começou-se a perceber que era possível uma nova classificação de solo. Mas tudo bem, não vamos ficar falando aqui de classificação. Além de formação de solo, estado do solo, né, e classificação, nós temos também o estudo de tensões no solo, sejam tensões geostáticas ou acréscimo de tensão, compactação de solos, permeabilidade e percolação, que faz parte da mecânica dos solos, né? Então não é simplesmente uma caracterização hidráulica, ela compõe esse estudo de certa forma mecânico. Temos também, já entrando mais para o conteúdo, né, da maior parte das faculdades aí, de mecânica dos solos 2, adensamento e compressibilidade, resistência ao cisalhamento, empuxos de terra, estabilidade de taludes, que é a menina dos meus olhos, mais estruturas de contenção, aplicação de geossintéticos na geotecnia, em várias obras geotécnicas. Isso basicamente, né, resumidamente, é o que a gente vê em mecânica dos solos. Agora, em mecânica das rochas, nós também temos uma caracterização, né, propriedades físicas aí de rocha, de descontinuidades, do maciço rochoso, não é? Temos aí as classificações geomecânicas aplicadas na mineração, aplicadas em projetos de túneis, né, principalmente. Vamos ter também uma questão de estudo de estabilidade de taludes em maciços rochosos, escavação subterrânea, detonação, por mais que detonação seja mais voltado sim, né, para a parte de blasters, na engenharia de minas como um todo, mas nós também temos isso na grade de mecânica do solo, de mecânica das rochas, perdão. Então, essa é a principal diferença entre essas grades, né, entre essas disciplinas. A parte de hidrogeologia acaba sendo vista também em mecânica das rochas, mesmo que seja um pouco mais superficial, porque a gente tem uma disciplina, né, principalmente na pós-graduação, você tem uma disciplina só de hidrogeologia, mas enfim, basicamente essa é a diferença entre as duas cadeiras. Então, quando um cara que não é muito fã da mecânica dos solos pega, por exemplo, e vê a semente, ele fala, não vou fazer isso não, porque eu vou penar de novo, só que agora não é com o solo, agora é com a mãe, né? Agora é com a rocha. Então, beleza, essa é basicamente a diferença entre as duas. Quando a gente começa a estudar a mecânica das rochas, lá no início da disciplina, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é rocha de maciço rochoso. E é nesse meio que entram as descontinuidades, né? Aquela região de fratura, de juntas de alívio, foliação, que na grande maioria das vezes é o elo mais fraco, é a região mais fraca do maciço rochoso. O que é o maciço rochoso? É aquele maciço formado pela rocha intacta, que na verdade não necessariamente precisa ser tão intacta assim, ela também pode ter fraturas, né, em escala de mão, microscópicas, ultramicroscópicas, isso é um assunto para outra hora, mas além dessa massa, vamos falar assim, dessa parte mais intacta, que é a rocha, nós vamos ter também esse elo, essas regiões que são as descontinuidades. Então, a rocha intacta mais as descontinuidades vão formar para nós o maciço rochoso. E quando você estuda a resistência da rocha, você pega lá um tarugo, né, uma amostra de rocha e ensaia em laboratório, por exemplo, essa resistência não necessariamente vai ser a mesma resistência do maciço rochoso de onde saiu a rocha. Então, por quê? Por conta de uma questão de escala, por conta das descontinuidades. Quando você vai estudar, vai trabalhar com estabilidade de taludes rochosos, muitas das vezes, a grande maior parte das vezes, na verdade, a ruptura vai se dar por uma descontinuidade, porque é a região mais fraca. Tá? E não necessariamente, às vezes você tem aí um maciço que existe uma intrusão de uma rocha muito mais resistente
em uma camada de espessura menor e aquilo ali nós podemos até encarar como uma descontinuidade e na verdade é a parte mais forte. Mas ainda assim, nesse contato da rocha com essa intrusão, com essa descontinuidade, bom, nós podemos ter uma ruptura. E no solo, em um maciço terroso, não necessariamente você vai ter um maciço que herdou basicamente toda aquela estrutura da mãe, né, do maciço rochoso. Às vezes o material já está tão temperizado, né, que ele se torna mais homogêneo e é aí que entra a diferença entre tipos de ruptura em maciço terroso e maciço rochoso. Em solo, a maioria das vezes nós vamos verificar, nós vamos perceber uma ruptura mais circular. Por quê? Por conta dessa maior homogeneidade. Já em rocha, você vai ter ruptura planar, ruptura por cunha, ruptura por tombamento, queda de blocos, que é mais vamos falar assim, é mais a cara do que acontece na ruptura pelas descontinuidades, né? Pelo conjunto de família de fraturas. Então é mais difícil você perceber, você ter uma ruptura circular em um maciço rochoso. Essa é a diferença principal em relação a tipos de ruptura em maciço terroso e em maciço rochoso. E aí, mas o que a gente poderia falar? Mas o que a gente poderia discutir sobre mecânica das rochas? Bom, por agora acho que tá bom, né? Vamos ficar para uma próxima hora, a gente discute um pouquinho mais. Fui!